Meus queridos irmãos, novamente aqui no canal para trazer aqui uma breve palavra. Hoje eu quero trazer aqui uma breve palavra no Salmo de número 43. Esse salmo ele tem uma mensagem. Deus irá falar contigo. Ouça essa palavra. O Salmo de número 43, versículo 1 diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque anda lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. E irei ao altar do Deus. A Deus é a minha grande alegria. O Deus é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Qual é a salvação da minha face, ó meu Deus? Esse salmo, ele expressa um sentimento profundo de alguém que está passando por aflições de injustiça. Esse salmo, ele começa com um clamor pela justiça de Deus. Faze-me justiça. Vivemos em um mundo onde a injustiça, a fraude, a opressão são lamentavelmente comuns. Esse salmo nos ensina que, em vez de obedecer ao desespero ou buscar vingança por conta própria, devemos levar nossas causas a Deus. Ele é o juiz justo que vê e reivindicará todas as causas dos seus filhos. Esse salmo nós aprende isso. Em vez de buscarmos com nossas próprias armas, forças, estratégias, anseios, em busca da justiça, nós devemos clamar a Deus pela justiça de Deus. Um erro comum de interpretar o clamor do salmista por justiça como um pedido de vingança pessoal. A palavra hebraica para fazer justiça é apten. Embora signifique julgar, é usado no contexto de reivindicação, de restaurar o direito e a verdade, de não afligir o sofrimento gratuito aos inimigos. O salmista não busca o mal do inimigo, mas o fim da injustiça e o estabelecimento da sua própria posição diante de Deus e diante dos homens. É uma distinção sutil, mas fundamental para compreender a ética bíblica. É muito importante. O salmista está clamando que Deus faça justiça. Por quê? Porque ele sabe que ele está sendo injustiçado. E ele não está pedindo o mal dessa pessoa. Ele não está pedindo o mal, que Deus traga punição, não. Ele está dizendo que Deus traga justiça, que Deus julgue, que Deus pleiteie a sua causa, que Deus traga alento para o seu sofrimento, porque ele sabe que ali está havendo uma injustiça. Isso é muito importante para nós, que nós não possamos orar pedindo o mal de alguém, pedindo, ó Deus, mata fulano, aleija, faz com que este homem caia em depressão. Eu já ouvi pessoas pedindo para que Deus fira de morte o seu inimigo. Essa oração não é uma oração de pedido de justiça, não é um clamor para que Deus entre na sua peleja. Porque o salmista aqui, ele está sabendo que ele está sendo injustiçado e somente Deus pode trazer e julgar a sua causa. Por isso que ele está dizendo: faze-me justiça, ó Deus, apleiteia a minha causa contra a gente ímpia,
livra-me dos homens infraudulentos e injustos. O que o salmista está vendo aqui é uma injustiça desenfreada. É uma justiça que cada vez mais se intensifica. É uma injustiça que cada vez mais ela vai se arraizando, fazendo com que a alma deste homem esteja cada vez mais afligida. Nós passamos por situações muitas vezes assim na vida. Às vezes nós estamos sendo afligidos por a injustiça vindo de pessoas que nos julgam, às vezes uma causa, mas que de fato não é aquilo. É um julgamento injusto, é um julgamento desnecessário, é um julgamento que alguém está nos julgando porque nós tomamos uma posição, porque nós começamos a desenvolver, é porque às vezes alguém olhou para nós e diz assim, olha, vamos estender isto até fulano, até ciclano, alguém ali está na vez, alguém ali é o próximo. É esse tipo de injustiça que muitos de nós estamos passando e que esta injustiça somente Deus para trazer de fato julgamento e fazer a separação do que é certo, para que este compreenda a ética bíblica. Nós não estamos aqui para afligir a alma de ninguém, para fazer com que Deus fira, Deus mate, que Deus leve doença, que Deus faça maldição na vida das pessoas. Não. O salmista está orando aqui para que Deus traga justiça, que Deus faça justiça, que Deus julgue a sua causa. Outro equívoco seria ver a posição mencionada em Salmos 43:12 como um abandono literal de Deus. A Bíblia ensina a fidelidade inabalável de Deus. A rejeição aqui é uma linguagem fenomenológica. Ela descreve a sensação do salmista, não uma realidade teológica. Deus não abandonou, mas a experiência do sofrimento fez sentir-se assim. Reconhecer essa distinção é vital para não cair em falsas doutrinas sobre a natureza de Deus. Isso é muito importante, porque o salmista aqui ele não está falando que Deus o esqueceu, Deus o abandonou, Deus o deixou esquecido, Deus trancou ele dentro de um quarto, virou as costas e deixou tudo acontecer sem que Deus não esteja no controle. Não. O salmista ele está aqui aprendendo com o sofrimento. O salmista ele sabe que esse silêncio aqui faz parte do processo. O salmista aqui, ele sabe que ele está dentro da vontade de Deus. O salmista aqui, ele está sabendo que essa ausência de Deus está gerando nele sabedoria, experiência, esperança. Isso é muito importante para nós, porque nunca devemos pensar que Deus esqueceu de nós, que Deus não cuida dos detalhes da nossa vida. É muito importante nós não cairmos aqui em uma mal interpretação teológica e achar que muitas vezes a injustiça está vindo porque Deus deixou que nós estejamos ali esquecidos, ou que Deus esqueceu totalmente da nossa causa e isso foi culpa de Deus. Não. O salmista está sabendo que essa rejeição aqui é uma linguagem fenomenológica. Ela descreve uma sensação temporária. Ela descreve como se ele estivesse passando em um tribunal de Deus, onde Deus está forjando experiências. Deus está cauterizando nele mais prudência, mais equilíbrio, mais sabedoria, mais domínio próprio, mais experiências profundas com a ética cristã. Meus irmãos, o que tem de crentes seminalfabetos no sofrimento,
O que existe de irmãos que não têm experiência quando cai em provações, em ato de injustiça, quando ele está passando, sabe, pelo vale, como diz muitos. O que tem crentes que quando passa por situações assim, acha, não, Deus se afastou de mim. Deus não está mais comigo. Eu sou esquecido. Não. Saiba de uma coisa. Deus usa muitas vezes as injustiças dos homens para nos transformar mais e mais à sua imagem. Deus muitas vezes usa situações adversas para nos elevar mais e mais no mundo espiritual. Deus usa situações adversas para fortalecer o nosso caráter. Você pede experiência com Deus, saiba que Deus vai te levar por situações assim, porque Deus vai te dar sabedoria e vai te moldar cada vez mais. Meus irmãos, esse salmo é muito profundo, é muito maravilhoso. Ele diz assim no versículo 2: porque tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitastes, porque me vistes de luto por causa da opressão do inimigo. Olha só, ele está se afundando, ele está sofrendo, mas ele chama Deus de o Deus da sua fortaleza. Isso é muito profundo. Tu és o Deus da minha fortaleza. Sabe, essa convicção, ela traz alívio para a nossa alma, porque os irmãos lembram quando Eliseu estava cercado em Dotã. Vocês viram naquela passagem como Eliseu era convicto, como Eliseu estava seguro diante do que ele ouviu o seu servo dizer: olha, existe carros, cavaleiros, existe um exército numeroso aí e eles vão vir, vão nos matar. Olha a aflição do seu servo. Mas olha do outro lado a convicção de Eliseu. Eliseu estava vendo que aquele homem não viu, porém ele pediu para que Deus abrisse os seus olhos para que ele visse a grandeza do exército que estava ao seu apoio. A convicção de Eliseu ali, ela é uma convicção, sabe, de fortaleza. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso sustento. É isso aqui que fortalece o salmista, é isso aqui que está trazendo esperança para a sua alma. Meus irmãos, esse salmo é muito profundo. O salmista está certo de que esta oração, ela está chegando ao trono de Deus. Ele diz assim, olha, envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar do Deus que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, o Deus meu, Deus meu. Meus irmãos, o mais importante nós aprendermos diante de um problema é que o único lugar que devemos recorrer, o único lugar que devemos nos concentrar, nos preparar para ir é a casa do Senhor, é o altar da oração, é o altar da meditação em Deus, é buscar Deus através da sua palavra, é corrermos para os seus braços, é entoarmos harpas, hinos, cânticos, louvores. Você já se sentiu tão afligido, mas quando você vai ao altar, quando você vai buscar Deus em oração, você sai de lá aliviado, forte, fortalecido, agradecido, com a alma jubilosa de Deus ter te aceitado
diante da aflição, da injustiça, diante das provações, diante de todo o mal que nos rodeiam, o melhor caminho para nós caminharmos é o caminho do altar, o caminho da oração, o caminho da meditação na Bíblia Sagrada. A esperança em meio ao desespero, um ato de fé ativa. Talvez a mais proeminente teologia do Salmo 43 é a esperança ativa. O refrão, espere em Deus, pois ainda o louvarei. É a declaração de fé que transcende a emoção presente. É uma decisão consciente de confiar em Deus, mesmo quando a alma está completamente abatida. Esse salmo nos ensina que devemos manter a tranquilidade. Olha o que ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus, o Deus meu. Meus irmãos, esse salmo é um salmo parecido com o Salmo 42, onde tem esta mesma expressão: por que estás abatido, ó minha alma? A nossa alma, quando ela está abatida, os nossos sentimentos, eles se tornam vulneráveis. A nossa alma, quando está abatida, a nossa fé, ela parece que as estruturas da fé são abaladas. Quando a nossa alma está abatida, os nossos sentimentos, eles estão para baixo. Mas o salmista, ele ultrapassa os limites da fraqueza e diz assim: por que te perturbas dentro de mim? Olha a pergunta que ele faz para os seus sentimentos, para as suas convicções, para as suas razões. Olha a pergunta que ele faz: por que te perturbas dentro de mim? Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Esse salmo, ele é um salmo que tem que ficar aqui dentro. Ele tem que estar 24 horas no nosso coração. Porque muitas vezes o que vem na nossa mente, uma pergunta é: eu sou fraco, eu sou um esquecido, eu sou um desamparado, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém faz isso. Nós temos um livro escrito de queixas que não existe quando nós estamos focados em Deus. O salmista diz assim: por que te perturbas dentro de mim? E ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a minha face, o meu Deus. Meus irmãos, ele é muito convicto. Espera em Deus. E essa palavra é para você. Espera. Você está sendo injustiçado? Espera. As tuas causas estão esquecidas diante dos homens na justiça? Espera. Você está sendo o último todas as vezes que alguém lança seu nome, sempre é o último, sempre é o desprezado, sempre é o esquecido? Espera. Espera. A palavra de Deus para a tua vida é: espera. Deus está no controle, porque ele diz assim: pois ainda o louvarei. Olha só a convicção, sabe? O processo é lento, mas a vitória é certa. Deus te dará vitória. Quando você estiver passando pelas injustiças dos homens, lembre que o salmista aqui, ele resolveu buscar, esperar em Deus a sua vitória. Que você não possa se desanimar, retroceder aos teus propósitos, aos teus sonhos, aquilo que Deus tem colocado na tua vida, que você não possa voltar atrás, mas que você possa fazer como o salmista: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus te dará vitória
em tua vida. Espere no Senhor. Amém.